interessante observar que, ultimamente, alguns movimentos religiosos têm se envolvido diretamente com a política partidária e com processos eleitorais. Essa constatação nos leva a algumas reflexões sobre o nosso papel como cristãos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita no princípio de separação entre igreja e Estado, mas o cristianismo não isenta os cristãos dos seus deveres civis. E isso fica evidente na ordem dada por Cristo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você pode conferir isso em Marcos capítulo 12 e o versículo 17. O Novo Testamento apresenta várias orientações a respeito do dever cristão de honrar os governos civis como instituídos pelo próprio Deus. Somente quando algum governo obriga a sua população a transgredir as leis divinas é que o cristão deve assumir a postura de que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre os direitos do cristão adventista, no exercício da sua cidadania, está o de ocupar cargos públicos. O Antigo Testamento menciona vários membros do povo de Deus que exerceram funções de grande projeção no governo de importantes nações da sua época. E a Bíblia cita o exemplo de José, de Daniel e de outros mais. Outra questão é o dever dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de escolher conscientemente em quem vão votar. O princípio básico é sempre dar o voto a candidatos cuja ideologia, as crenças, o estilo de vida e as propostas políticas estejam mais próximos dos princípios bíblicos. Outro aspecto importante: para de falar que o indivíduo que está se envolvendo com político vai para o inferno porque já vai se corromper, porque existem políticos bons, existem políticos honestos e alguns cristãos podem se manter, ou todos os cristãos, se estiverem em comunhão com Deus, podem estar perto do Senhor Jesus. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo assim: mas fulano, ele está entrando na política, e porque ele está entrando na política ele vai se perder. Opa, cuidado, cuidado. A gente precisa cuidar, sabe por quê? Porque geralmente, quem se preocupa tanto com a vida espiritual do outro é porque não está se preocupando com a sua. Então, para de ficar condenando o outro porque saiu candidato a vereador, candidato a deputado, ele quer sair, não há problema nenhum nisso. Não há dificuldade nenhuma nisso. Esse indivíduo que entrar nesse meio, seja como deputado, como vereador, seja como prefeito, ele vai ter que ter uma atenção multiplicada, potencializada, é claro que vai. Agora, é possível se manter incólume no meio dessa sujeira? A Bíblia diz que é. Daniel é um exemplo disso, José é um exemplo disso. Então, se você for, está tudo certo. Você não vai sofrer nenhuma reprimenda da igreja, ninguém vai dizer nada disso contra você ou para te advertir, nada disso, certo? A nossa vida está nas mãos de Deus. Então a gente precisa ter essa clareza de pensamento. Quando a gente vê um indivíduo que é candidato, a gente pode orar por ele, mas também cuidado com essa situação de que a gente acaba às vezes satanizando a pessoa que é candidata, como se essa aí vai se perder, ou essa aí, coitado, essa aí já se envolveu com política, como se o fato dele se candidatar já fosse uma pessoa muito ruim. Não é isso. Então a gente precisa buscar o equilíbrio em todas essas coisas. Nós estamos a poucos dias de uma eleição em nosso país e como pastor da igreja eu sou muito procurado para responder a algumas perguntas pertinentes, algumas perguntas que dizem respeito à política, à eleição, envolvimento de membros da igreja, etc. Então a igreja ela tem uma posição neutra. Mas o que dizer então de um membro da igreja, que frequenta a igreja, é batizado na igreja, e quer se candidatar ou se candidata a um cargo político? Considerando que a igreja tem uma posição neutra, está errado um membro da igreja ser candidato a um cargo político? Veja bem, a igreja como instituição, ela não assume partidarismo político. No entanto, a iniciativa individual de um membro da igreja é completamente livre para se envolver num processo político. Quando Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Jesus não está se dirigindo à igreja como uma instituição, ela está se dirigindo aos cristãos individualmente. Então é importante que tenhamos membros da igreja, que tenhamos cristãos, pessoas que estejam comprometidas com os princípios da Bíblia, os princípios pregados pela igreja, nas esferas políticas.
E nós devemos também evitar esse preconceito que é muito comum em termos em nosso meio, né? Pelo fato de vivermos num país que, infelizmente, existe tanta corrupção, tantos desmandos em diversas esferas políticas, nós temos a tendência de generalizar e achar que qualquer pessoa que se envolva com política está nessa categoria. E isso não é verdade. Nós temos bons cristãos, pessoas que estão comprometidas com a igreja, com os princípios da Bíblia, e que se sentem vocacionadas, chamadas para o exercício de funções políticas. Então, isso significa que, se nós temos um candidato que é membro da igreja, vai concorrer a uma eleição, nós devemos então motivar os membros da igreja a que votem nesse candidato porque ele é membro da igreja? Esta é, sem dúvida, a pergunta mais frequente, né? Eu diria, em primeiro lugar, o seguinte: quando nós vamos escolher um candidato, devemos pensar no primeiro critério, que é a idoneidade pessoal dele e a sua qualificação para a função. Esse é o primeiro critério. Agora, se o indivíduo é idôneo e ele está qualificado para a função, e além disso ele é membro da minha igreja, para mim é o candidato ideal. Claro, porque além de fazer um bom trabalho em favor da sociedade, do país, do município, seja em que esfera for, ele é uma pessoa que também está comprometida com aquilo que a igreja ensina, com os interesses da igreja no sentido de defender a liberdade religiosa, de defender possibilidades para a pregação do evangelho. Então, eu diria, esse para mim é o candidato ideal.